Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma vez tivemos um problema para entrar aqui na nossa live, por isso o atraso. Peço que vocês vão marcando os amigos, que a gente tinha feito primeiramente a entrada com a marcação. No entanto, a gente teve problemas para entrar. Então eu peço que vocês marquem os irmãos, amém, para a gente poder atrair mais pessoas para a nossa live aqui hoje. Graças a Deus estamos de volta, na paz do Senhor, amém? Tenho certeza que seremos ministrados, tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração. Então te peço aí, como a gente não conseguiu nesse segundo momento, marcar as pessoas, eu gostaria que você marcasse aí quem você fosse lembrando, os irmãos, amém? Vamos guardar alguns minutinhos para você marcar aí. Já a gente começa a nossa série, retomando a nossa série Provérbios. Falta alguns capítulos, né, ainda. Estamos hoje no capítulo 26. Está terminando já também, né? Tem mais mais seis encontros, a gente já termina essa série. Está aqui conosco irmã Maria, pastora Priscila, Camila e Leandro, Paula, Rosimeire. A paz do Senhor, vamos chegando, vamos entrando. Tivemos um problema aí com a nossa entrada, por isso estamos atrasados um pouquinho. Paz do Senhor, irmã Tuane. Quem mais que está aí com a gente? Consigo ver todo mundo aqui? Irmã Márcia também, a paz do Senhor. Como estava falando, queridos, nós tivemos uma dificuldade aí para entrar, né, devido à internet da nossa cidade não está boa, né? Muitos sabem disso, mas agora nós conseguimos, graças a Deus. Vamos lá então, queridos, vai marcando os amigos, você vai lembrando, hoje eu estou sentindo falta de fulano, não entrou, marca ele aí nos comentários, que aí ele é lembrado lá no Face dele e volta, e vem aqui para a nossa live, para a nossa sala aqui, amém? Glória a Deus. Então estamos de volta depois de alguns dias aí longe da nossa série, né? Estamos de volta com mais esse momento, né? Além dos nossos cultos presenciais, glória a Deus, que estão normais, né? Claro que com toda as obrigatoriedades da Sociedade Mundial de Saúde, os decretos municipais, mas graças a Deus estamos conseguindo fazer os nossos cultos presenciais aqui na igreja na terça-feira, na sexta-feira e no domingo. Fevereiro agora, primeiro domingo de fevereiro, nós voltamos com a nossa EBD, com a nossa Escola Bíblica Dominical, presencial também. E quarta-feira, nossa live de série, e nós estamos aqui na série Provérbios, hoje capítulo 26, tá? Você que está aí com a sua Bíblia, se você puder me acompanhar, meditando junto, anotando aquilo que Deus for falando com você, amém? Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, para poder compartilhar da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor ministre, que o Senhor fale aos nossos corações, de uma forma tremenda, de uma forma especial. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor os alcance os seus filhos, Senhor, em toda parte, Senhor, aonde essa live, aonde esse vídeo pode chegar, que o Senhor os alcance, Senhor, com uma palavra poderosa, com uma revelação do alto, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, essa live é uma live da Igreja Renovada de Nova Andradina. Quem está falando com você é o pastor Altair, amém? E nós vamos aí então para a leitura do texto, como nós sempre temos feito, tá, querido? Não dá para ler todo o capítulo, porque é extenso, né? O capítulo 26 tem 28 versículos, mas eu separei alguns para a gente tratar sobre alguns assuntos. Algumas pessoas vão dizer assim, Provérbios é um livro repetitivo. Sim, Salomão faz questão de repetir, era um costume da época repetir. Você pode ver na Bíblia, tem muitas palavras
no Novo Testamento principalmente, tem muitas palavras que trazem repetição, né? Falam duas vezes a mesma coisa. Para quê? Essa é a maneira que eles tinham, de forma de texto, trazer evidência, trazer uma atenção maior para aquele assunto. Então Salomão trata de alguns assuntos aqui que já foram falados ali nos capítulos anteriores, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Nós sabemos que o Senhor fala de forma diferente a cada coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar a tua vida, tá bom? Capítulo 26, versículo 1 diz assim: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Quem que é o tolo que a Bíblia está falando aqui? É aquela pessoa que não busca a sabedoria de Deus, né? Sabemos que quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos essa capacidade de ter sabedoria do alto. Sempre quando nós tratamos de sabedoria aqui nas nossas lives, principalmente aqui em Provérbios, nós estamos falando de sabedoria de Deus, tá? Não é a sabedoria humana. Para nós não há sabedoria humana, há um conhecimento humano. Sabedoria é somente em Deus, né? Algo que Deus nos entrega, é algo que Deus nos capacita para podermos viver nesses dias, principalmente agora, né? Que nós precisamos tanto de sabedoria para poder lidar com tantas dificuldades, com tantas situações que nós temos sido obrigados, temos sido desafiados a viver, né? Então o tolo é aquele que não tem sabedoria, é aquele que não quer buscar sabedoria, quer agir com a sua própria força, quer agir com a sua própria razão. E o texto diz assim que como neve no verão, que ninguém quer neve no verão, na verdade, e que ninguém quer chuva na colheita, as pessoas querem que esteja estiado para poder colher, assim é a honra imprópria para o tolo. Não adianta dar honra ao tolo, porque ele não sabe lidar com isso, né? Isso vai para as duas coisas: para nós, que temos que aprender a honrar pessoas que nos honram, né? A palavra de Deus diz que Deus honra quem honra, é um princípio bíblico, é um princípio de Deus, né? A honra, ela é algo que eu faço para alguém e assim ela retorna para mim. Isso é honra, né? O que é honra? A honra, para a gente trazer aqui um sentido para poder entender, a honra é como se fosse um recebimento de um valor daquilo que você aplicou, daquele tempo que você gastou, daquilo que você fez por alguém. Isso é honra, né? É como se fosse uma colheita de algo bom que você pratica. E o tolo não adianta, porque isso para ele é algo inútil, né? Versículo 2 diz assim ainda. Estou falando o versículo 2, mas a gente vai dar uma pausa não, vai pular alguns versículos para voltar para ir para o 6, tá? Mas o 2 é importante também a gente frisar aqui. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim é a maldição sem motivo, o justo não pega. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa falar muito nesses dias. Algo que me preocupa é que as pessoas ultimamente têm valorizado mais o poder das trevas do que o poder de Deus. As pessoas não temem a Deus, mas têm muito medo do mal. As pessoas não temem a Deus, mas têm medo de maldição, têm medo de assombração, têm medo de tanta coisa. E aí quando você fala de Deus, as pessoas não querem buscar. Isso é o que o inimigo faz, né? Ele quer dar mais evidência para ele do que para Deus, quer roubar a atenção desse cenário, principalmente nesse cenário de calamidade, nesse cenário de pandemia. Ele quer roubar a atenção com a sua agenda de morte, a sua agenda de medo, de pânico. As pessoas passam a confiar mais no mal e acreditar mais, porque parece que o mal é mais palpável do que a presença, a glória, o poder de Deus. E esse é um erro, querido. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a estar firmados no Senhor, pois o justo, né, o justo que a palavra de Deus está falando aqui não é aquele que pratica a justiça, mas é aquele que vive sobre a justiça de Deus, mais propriamente dito, no seu sentido estrito. O justo, ele não teme maldição, porque é como se fosse a andorinha, né? O texto está falando aqui bem claro para a gente poder entender. A andorinha, às vezes você vê ela voando e ela não tem motivo para estar voando daquela forma, de um lado para o outro, né? A gente sabe, quem já morou no sítio, que quando a andorinha voa baixa é porque vai chover. Mas às vezes você vê ali aquele monte, um grupo de andorinhas voando, não tem nenhum motivo. Elas estão ali voando pelo vento. Assim é a maldição sobre o justo.
Sabe que eu vejo as pessoas tão preocupadas, com tanto medo, e uma coisa que a gente tem que ter visão daquilo que Deus faz. Quando a Bíblia fala que Deus preserva, não significa que Deus vai sempre nos livrar daquilo que a gente está vivendo, mas Deus vai nos dar força, vai nos capacitar muitas vezes a sobreviver diante daquilo, né? Diante das pragas do Egito, por exemplo, o povo viveu aquilo, presenciou tudo aquilo, mas foram completamente guardados por Deus, foram completamente ministrados pelo Senhor ali, com salvação, com graça. Então às vezes a gente quer, por ser de Deus, a gente quer ser separado do problema, e na verdade Deus, ele nos capacita a vivenciar no problema. Certa vez Jesus mandou os seus discípulos atravessar para o outro lado do rio, e quando eles estavam no meio do rio, na quarta vigília da noite, veio uma tempestade, veio uma tormenta, e eles ficaram apavorados, e Jesus foi até eles e disse assim: olha, por que vocês são tímidos? Ou seja, eu tenho dado poder para vocês superarem as dificuldades, eu tenho dado poder para vocês poderem viver viver para além das circunstâncias. Então não permita, por favor, faça isso em nome de Jesus. Não permita que as dificuldades, que a agenda da morte bata na tua porta com medo, com pavor, mas que você, pelo contrário, você esteja firme no Senhor. Sabe, querido, eu entendo uma coisa: Deus, Ele é soberano nas nossas vidas. Se nós estamos em Sua presença, se nós estamos com Ele, nós não tememos. Pastor, mas eu estou passando por uma crise. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Às vezes você não está entendendo o porquê de muitas coisas que possam estar acontecendo na tua vida, mas Deus está fazendo, Deus está operando. Às vezes, para Deus operar algumas coisas na nossa vida, às vezes Ele precisa fazer algumas coisas que vai fazer você romper. Sabe que quando o povo saiu do Egito, muita gente não quis sair do Egito, porque já estavam acostumados com aquela vida de escravidão, achavam natural. Quando eles estavam mesmo saindo do Egito, lá num lugar chamado, sem saída, um lugar chamado Pi-Hahirote, eles quiseram voltar, porque eles não quiseram enfrentar o desafio de passar pelo mar. Às vezes nós precisamos ser provocados por Deus a transpor alguns desafios, porque após esses desafios, logo depois desse desafio, há algo muito maior. Mas no primeiro momento, quando nós somos desafiados por Deus a transpor mar, a transpor montes, nós ficamos paralisados, ou até mesmo não queremos agir, porque aquilo nos causa medo, e isso todo desafio vai causar em você. Até mesmo o desafio que Deus coloca diante de você. Agora, uma coisa que a gente precisa confiar é que Deus está no controle, é que Deus está operando. Então, ainda que às vezes saia fora de todo o controle emocional, que saia fora do meu controle, eu preciso acreditar pela palavra que Deus está comigo, que a maldição não vem sobre a minha vida. Sabe, querida, às vezes é uma coisa triste quando você vê alguém que está em Deus, com medo das coisas que estão acontecendo. Sabe, eu sei que nós somos emocionalmente frágeis, mas nós precisamos confiar no Senhor, esperar no Senhor, que Ele está no controle de tudo, seja algo que esteja acontecendo, ou que Deus está querendo ou permitindo. Irmãos, nossa vida está diante de Deus, e nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Amém? O mal não é maior que Deus, porque a palavra de Deus diz: aonde a luz do Senhor está, as trevas não podem ficar. Eu só entendo uma coisa: ou Deus quer ou Deus permite, mas nada sai fora do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Não tem nada que Deus pode olhar e dizer assim: eu esqueci de tal coisa, eu não percebi isso. Não, tudo, nada, absolutamente nada pode sair fora do controle de Deus, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, tudo está nas suas mãos. Amém? Então não tenha medo. Se você está em Deus, acalme o teu coração, espere em Deus. Tudo se resolverá em seu tempo. A palavra de Deus diz que há tempo, lá em Eclesiastes, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo que você tem que espalhar pedra, há tempo que você tem que juntar pedra, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de rasgar, há tempo de costurar. Tudo tem um propósito, tudo tem o seu devido tempo. Você que está aí apavorado, às vezes você está com medo de algumas circunstâncias, espere em Deus. A palavra de Deus diz que o justo não mendiga o pão, Então espera, confia, a maldição não vem sem causa sobre o justo. Fica tranquilo, se você está em Deus, não haverá dificuldade, não haverá problemas. Amém? E aí a segunda parte desse texto, querido, fala do tolo, que a gente começou falando ali, do ímpio.
E aí diz assim, uma questão importante, né? O tratamento do tolo. Eu não ia ler, mas eu vou ler o versículo 3, que diz assim: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Aqui, versículo 3, 4 e 5, fala do tratamento do tolo, daquele que não quer aprender, daquele que não quer, sabe, muitas coisas nos ensina. O Senhor nos ensina através de muitas coisas, até a vida, o Senhor permite que a vida nos ensine alguma coisa, mas tem gente que parece que não quer aprender. Então o texto está falando aqui que a pessoa que não aprende, a pessoa que não busca Deus, que não quer entender, que não quer ter uma vida guiada por Deus, ela vive no sofrimento, né? O texto está falando aqui que o chicote, a vara, perdão, é para as costas do tolo. O tolo sempre sofre porque ele não quer ouvir, porque ele não presta atenção na voz do Senhor. Esse é o tratamento que se dá para o tolo. Não é que Deus castiga o tolo, é que a própria vida sem sabedoria vai fazer essa pessoa sofrer. Agora, o que o texto da palavra de Deus diz para aqueles que tentam convencer o tolo? É o versículo 6, diz assim: como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Sabe, tem gente que se desgasta muito. Eu falei isso aqui esses dias, algumas quartas-feiras atrás, que a Bíblia ela é tão poderosa. Deus fala tudo na palavra, inclusive da nossa saúde emocional. O Senhor está dizendo aqui que não é para nós gastarmos tempo, sabe, querendo entender o tolo. Algumas coisas na Bíblia fala que nós não podemos gastar tempo querendo convencer as pessoas, principalmente o tolo, sabe? Pastor, mas tem hora que Deus manda a gente deixar? Sim, exatamente. Tem hora que Deus manda a gente deixar. O máximo que a gente pode fazer por essas pessoas que não querem enxergar a verdade é orar por suas vidas, né? Mas por que a Bíblia fala para nós prestarmos atenção? Porque muitas vezes a gente gasta tempo querendo convencer o tolo, querendo ajudar o tolo, quando na verdade a gente só tem que orar, né? Porque ele vai aprender uma hora com a sua própria tolice, que o levará ao mal, né? Interessante que o texto está dizendo que não é para nós confiarmos nessas pessoas, é para nós nos mantermos distante do tolo, né? É ajudar sim, na medida do possível sim, mas tentar convencer não. E o que é interessante, que o texto vai falar várias partes aqui sobre aquelas pessoas que confiam no tolo, né? O que Deus quer não é que a gente não tenha voz, que a gente não entre em discussões. Não é isso que o texto está dizendo. É que para nós prestarmos atenção e não querer convencer o tolo. Sabe, tem aquelas pessoas no seu ambiente de trabalho, às vezes dentro da tua própria família, pessoas que sempre lançam algumas palavras que é para te provocar uma discussão que você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. E às vezes por a gente não ter domínio próprio, que é algo que nós vamos aprender em Deus e adquirir no Espírito, a gente acaba entrando e a gente sabe que vai virar uma discussão sem fim, a gente sabe que isso não vai chegar a lugar nenhum. O que Deus nos orienta, querido, não é que a gente não possa expor as nossas opiniões, sabe, mas a gente precisa, principalmente nesses dias, né, onde todo discurso é muito inflamado, a gente precisa aprender o momento de calar e o momento de falar. O sábio, ele coloca suas palavras no momento certo, não entra em discussões que são infrutíferas, que não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Eu vejo, principalmente agora, nessa onda onde tudo se politiza, né? Tudo vira política, vacina que fala, uns é contra, outros é a favor, e aí a gente percebe que as pessoas não entram com uma intenção apenas de expor a sua opinião, entram para militar. E às vezes aquela fala, aquele discurso é embriagado de um discurso político, partidário, né? Que as pessoas querem chegar a algum lugar com aquilo, querem provocar pessoas. Não entre nesse tipo de discussão, não vale a pena, né? Não vale a pena, sabe? É muito inflamado, as pessoas ultimamente estão inflamadas. Às vezes não é nem o que elas acreditam, mas elas compram um discurso de outro e querem convencer pessoas, ou até mesmo tirar a paz das pessoas, né? E eu fico triste quando eu vejo isso, inclusive no meio cristão, né? Um falando que vai tomar a vacina aqui, o outro falando que vai tomar a vacina ali, aí no meio disso ainda aparece uns falando que a vacina é a marca da besta. Eu fico pensando no tempo que as pessoas têm
para poder discutir, ou inventar, ou ficar pensando sobre esse tipo de coisa, né? Não entramos nisso, nós não podemos entrar nisso, né? O povo de Deus é um povo que ora, é um povo que vigia, é um povo que aguarda no Senhor, é um povo que descansa no Senhor, sabe? A palavra de Deus nos diz, querido, que as más conversações corrompem um bom costume. Não entra em discussão, deixa, é melhor, quando você vê um tolo, é melhor você deixar ele falando sozinho. Quando você ouve um tolo, quando você quer discutir com um tolo, é aquilo que o texto diz, aqui no versículo 1, é você dando honra para o tolo que não vai prestar para nada, você vai jogar a honra no lixo, né? Não discuta. E o texto fala, é bem claro, né? Eu vou ler aqui o versículo 7 e 8, diz assim: como pendem inúteis as pernas do coxo, assim o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato, né? Não entra nesse tipo de discussão, não entra. Por isso que nesses dias eu tenho falado, nós precisamos aprender o momento de calar e o momento de falar. E tem horas que é muito melhor a gente calar, porque não haverá proveito naquilo que alguém que está apaixonado num discurso inflamado, apaixonado pela filosofia, ideologia, ela querem falar, né? Inclusive o tolo, o insensato, ele vive de espectador. Olha por aí, você vê alguém que quer propagar a sua ideologia corrompida, ele fica completamente enlouquecido por uma discussão, polemizar assuntos que não são polêmicos, causar discussões em todas as áreas, porque querem viver nisso. São os verdadeiros propagadores do caos, né? Principalmente nesses dias que a gente está vivendo, onde nós temos que buscar a paz do Senhor, onde nós temos que buscar a graça, o poder, né? As pessoas estão trabalhando. Não entre na pilha do diabo, não entre na pilha do diabo, fica firmado em Deus, né? Firme em Deus, ande com o Senhor, amém? E olha que o texto diz ainda mais longe, ele vai, versículo 10: como o arqueiro que atira ao acaso, assim é com quem contrata o tolo ou o primeiro que passa, né? Então não tem que ficar esperto, né? Não ande com esse tipo de gente, não queira discutir com esse tipo de gente, não vai chegar a lugar nenhum, isso te desgasta, amém? E a terceira parte do texto, né? A primeira parte fala do tratamento do tolo, depois o texto nos orienta a não entrar no engano do tolo, e a terceira parte fala novamente da preguiça. E isso é muito próprio para esses dias, né? O texto fala da preguiça aqui. Todos nós temos um momento que a gente não quer fazer nada, né? Tem um momento que você está cansado, tem um momento que você está querendo ficar sem fazer absolutamente nada. O que o texto aqui está dizendo não é sobre esse tipo de preguiça, né, que às vezes você é acometido, ou um adolescente tem isso, né, que é natural da adolescência, a preguiça da adolescência, que é dormir, morrer dormindo, né? Mas o texto está falando aqui daquelas pessoas que não têm vontade de fazer alguma coisa, e isso é muito pertinente para esses dias, porque nós estamos sendo acometidos por um espírito de engano, aliás, de desânimo. Muito desânimo vem. Por que o desânimo vem? Principalmente nesses dias difíceis. Porque quando as pessoas perdem a esperança, a expectativa, elas tendem a desanimar. Mas eu te convido, você que crê em Deus, a confiar no Senhor. Sabe, se nós olharmos para os nossos olhos naturais, eu tenho falado isso aqui na igreja, a gente vai ficar sem esperança mesmo. Se nós olharmos para o cenário político, né, antes da live eu estava falando, Gabriel fica aqui para me auxiliar aqui na igreja, eu estava falando, Gabriel, como que está a nossa política, né? Principalmente brasileira, é muita corrupção, é muitos anos no Brasil onde o país foi sugado pela corrupção, pelo engano, pela mentira, e isso em todos os patamares, em todos os poderes, em todas as áreas, se roubando dinheiro da saúde, da educação, né? Roubando dinheiro
A corrupção está em todos os lugares do nosso país, e isso acaba por nos trazer um desânimo, porque parece que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Isso é humano, isso é a gente chegar de forma humana, mas nós que somos de Deus, nós temos que nos fortalecer no Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa torre forte. Eu sei que é difícil olhar para 2021 e dizer assim, 2021 vai ser uma bênção. É muito difícil. Nós estamos como no Salmo 121, né? Você já leu o Salmo 121? Deixa eu abrir aqui para você. A gente sempre fala dele, mas é importante a gente ler, né? O salmista diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Nós estamos vivendo dias onde a gente tem olhado, a gente olha para o cenário, né, do nosso país. É corrupção na educação, é corrupção na saúde, é corrupção nos poderes, é corrupção lá na Suprema Corte, é tantas coisas, né? E a gente diz, da onde vem nosso socorro? Mais do que nunca, o Brasil precisa do Senhor, né? O Brasil precisa olhar para Jesus. Somente o Senhor pode nos livrar das garras da corrupção no nosso país. Então eu convido você a não olhar para a crise, né, da corrupção, crise financeira, crise dessa enfermidade que nos assola, mas eu convido você a olhar para o Senhor. É nessa hora que se levantará homens e mulheres de revelação, onde nós não vamos olhar, não é ficar cego, não é ser ignorante, não é fechar os olhos para a pandemia, não é fechar os olhos para a crise econômica, é olhar, mas esperar no Senhor, como diz o Salmo 40, né? Olhei confiantemente pelo Senhor, Ele ouviu, clamei confiantemente pelo Senhor, Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um charco horrível. Então eu preciso olhar para o Senhor, esperar nele, né? Não é ficar como um papagaio repetindo palavras ao vento, não, é olhar, saber que aquilo existe, mas entregar o caminho, entregar a confiança ao Senhor. Amém? Então, quando a Bíblia fala aqui no provérbio do preguiçoso, é essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que planeja, mas não dá um passo. E eu convido você a se levantar desse desânimo. Você que está desanimado, você que está olhando aí essa mídia que todos os dias entram nas casas para poder trazer notícia ruim, eu convido você a olhar para o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa torre forte. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa esperança. Amém? E aí o texto diz assim, o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas, né? A pessoa que está desanimada, ela vê a situação, mas não tem nenhuma reação. O que Deus faz é trazer força para você poder reagir diante do problema. Não é fazer o problema sair, você ficar preso lá dentro e depois o problema sai. Quando tem uma passagem, eu falei domingo aqui, que Elias, que é conhecido como profeta do fogo, ele recebe ameaça. Ele já tinha enfrentado muitos homens, 450 profetas de Baal, desafiou todos eles e Deus deu vitória. Mas quando uma mulher ameaça ele sabia que essa mulher era poderosa, ele fica com medo e o sentimento de desânimo acomete Elias e ele vai para uma caverna. Interessante que Deus ele não vai lá falar para ele, olha, eu acabei com Jezabel, olha, não pode sair da caverna que não tem mais problema. Não é isso. O que Deus faz é motivar Elias para ele ter força para poder voltar para o campo de batalha. Às vezes a gente se tranca dentro dos nossos sentimentos, esperando que Deus vai nos chamar e dizer, olha, Senhor, não tem mais problema. Mas Deus não vai fazer isso, porque Ele não é um Deus que rouba o teu desafio, que rouba as suas oportunidades. Deus, Ele é um Deus que capacita. Gostaria de dizer para você que está enfrentando um problema difícil na tua vida, eu não sei se essa palavra pode até trazer um choque para você, mas Deus ele não vai tirar o problema de você, Ele vai te capacitar
a superar os problemas, porque o problema superado é um problema resolvido. Se você não resolver os problemas, ele vai voltar. Então Deus, ele te capacita a sair de dentro desse claustro, sair de dentro dessa caverna, para poder viver naquilo que ele tem para você. Então ele te fortalece para você viver a vitória. Amém? Versículo 15 diz assim: o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la à boca, né? Tá simples, é só você acreditar, é só acreditar, né? É só acreditar que Deus está com você, Ele te fortalece, amém? Ele te dá condição para você superar as dificuldades, para você superar os problemas. Então, essa mensagem aqui que Deus fala do preguiçoso, eu gostaria de trazer ela para o campo do desânimo. Não permita que o desânimo te paralise, né? Não permita que a circunstância contrária te paralise. Não, firma, trabalhe. Sabe, a Bíblia fala sobre Gideão. Gideão foi um grande homem. Quando Deus aparece a ele, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno, eu sou menor. A minha casa, a minha família é a menor, né? Falando de hierarquias de família, falando de famílias que tinham mais renome. Ele era uma família simples, e era a pessoa mais simples da família. E o Senhor olha para ele e diz assim: vai nessa tua força. Como assim? Alguém que está sem força, Deus pede para ir nessa tua força. É porque Deus, ele não quer que você confie no seu braço. O que Deus precisa é que você confie nele. Não, o que Deus está pedindo não é que você saia para vencer os gigantes com a sua força. Não, Deus quer apenas que você se levante. A palavra de Deus também fala de Davi. Davi era um menino, né, de boa aparência, ruivo. E acredita-se que Davi tinha 1,65 m, 1,70 m, né? Para a nossa região aqui é normal, mas para aquela região era um homem baixo. E quando ele chega lá no campo de Israel e vê um filisteu, um gigante, gigante de Gate, né, o Golias, quando ele vê aquele gigante enfrentando o exército inimigo, ele é tomado por uma força de vontade, né, que é gerada da fé. Ele olha e diz: não é possível que esse homem está afrontando o exército do Deus vivo. Ele não estava preocupado quem eram as pessoas, mas ele estava preocupado porque aquele exército pertencia a Deus. E ele diz: não, eu vou pelejar. E às vezes a gente olha e fala: puxa, Davi tinha uma força, né? Conseguiu vencer o gigante. Não, não é isso. O que Davi tinha diferente era a vontade de querer ter a vitória. Sabe, o que Deus quer ver de mim, de você, não é a gente vencendo. O que Deus quer de mim, de você, é a gente querer vencer. Então, a mensagem que eu encerro essa live nessa noite, ou em outro período que você esteja assistindo, é que você entenda que Deus, ele não quer que você, não é autoajuda, mas é a ajuda do alto, sabe? Não é você buscar, não, eu vou conseguir, não, é só você querer. Deus te convida a acreditar nele. A maior chave que Davi tinha em suas mãos era a fé. Ele acreditava que Deus poderia dar vitória para ele. Como que pode um menino baixo, de boa aparência, que não causava medo em ninguém, vencer um gigante de 3,15 metros de altura, sisudo, forte? A fé, querido, quem venceu não foi Davi, foi Deus. Por isso que ele diz assim: olha, você vem contra mim com lança, com espada e com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor. Essa é a força que Deus quer que você tenha. Sabe, nós vamos vencer todos esses desafios que nós estamos enfrentando, mas é na força do Senhor, querido, não é no nosso braço, né? Eu vejo muitas pessoas, até mesmo cristãos, colocando suas expectativas em homens, em presidente A ou B, né? Tenha sua expectativa no Senhor, né? Os homens nos frustram o tempo todo, né? Tem gente que eu conheço que agora entrou um presidente e aí agora tudo vai mudar, e aí se frustrou porque muitas coisas não aconteceram, e aí se desesperam. Não, querido, nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Sabe, esse é o momento que nós precisamos deixar de falar e viver.
Sabe, muitas pessoas batem no peito e dizem assim: eu sou filho de Deus. Mas olha o que a palavra de Deus diz: são filhos do Senhor aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam. É chegado o momento de nós, até mesmo como igreja do Senhor, pararmos de falar, fazer uns discursos bonitos, inflamados, e passar a viver de fato a palavra de Deus, a confiar de fato em Deus, né? É muito bonito a gente olhar para uma pessoa e quando ela está passando por uma dificuldade, dizer: confia, Deus vai abrir uma porta. Mas nós que também falamos, que propagamos isso, nós também precisamos viver isso. E o Brasil está precisando, principalmente a igreja brasileira, está precisando confiar no Senhor, confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, eu voltando naquele assunto, eu não posso acreditar que existam pessoas de fé que estão com medo, né? O medo, ele vem, tudo bem, nós somos, né, aquilo que eu disse, nós somos emocionais, existe uma série de questões emocionais que nos é acometida, mas nós precisamos da palavra de Deus, né? Palavra de Deus, né? O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando eu me sinto no escuro, quando eu me sinto sem orientação, eu então busco na palavra, e é a palavra de Deus que vai me fortalecer. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos praticar a palavra, porque é ela que vai nos dar base, é ela que vai nos dar direção para nós ficarmos firmes no Senhor. Nesses dias, né, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, lá no Salmo 23, ele vai dizer assim: o teu bordão, o teu cajado me consola, né? Trazendo uma interpretação para os nossos dias, o bordão e o cajado, a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai te guiar, que vai te consolar nos momentos de dificuldade. Sabe, o que eu percebo, que muitas vezes, irmãos, nós temos secularizado tantas coisas na igreja, que a Bíblia se tornou um livro filosófico, e a Bíblia não é um livro filosófico. A pregação não é uma palavra, a pregação precisa ser exposição da palavra, a pregação precisa ser cristocêntrica. E nós precisamos entender que a palavra de Deus não é um livro que me traz inspirações, não, ela é a boca de Deus para a minha vida. Ela é a boca de Deus para a minha vida, e ela que vai me capacitar a vencer os dias difíceis, é ela que vai limpar a minha mente de todos os sofismas e pensamentos que outrora são lançados contra a minha vida. Todos nós somos bombardeados o tempo todo, né? Alguém já disse, isso é a mais pura verdade: a nossa maior batalha não é contra os espíritos. Expulsar demônio é fácil, né? Orar com alguém, dizer sai demônio, é fácil. Mas a maior batalha na nossa vida está no campo da mente, e eu só venço isso pela palavra. O medo, o sentimento de rejeição, sentimento de desespero, de fracasso, isso a palavra de Deus traz. Como se fosse como a Bíblia mesmo nos diz, ela é o sabão do lavandeiro, ela limpa a nossa mente de todos os pensamentos de derrota, de tristeza e de desânimo. Você está entendendo? Não que não vai vir, né? Somos seres humanos. Eu falei de Elias entrou dentro da caverna, mas Deus não chegou lá e disse: Elias, pode sair que está tudo resolvido. Não, Deus fortaleceu com a sua palavra Elias, para que Elias saísse da caverna e continuasse aquilo que ele começou. Deus, ele não está querendo que você saia, vem aqui que está tudo certo. Não, ele quer que você saia fortalecido. Nesses dias Deus quer nos fortalecer na sua palavra, para que nós possamos vencer as dificuldades. Eu não sei se você tem ouvido, algumas pessoas estão dizendo que Deus vai vencer por você, que Deus remove a sua pedra, que tudo vai ficar bem e Deus vai te chamar e vai resolver. Não é assim que funciona. Deus, ele quer te capacitar a vencer os desafios, né? Deus é um Deus que capacita. Ele nos chama a viver vários desafios da nossa vida. Então ele vai nos capacitar a vencer os desafios. É você que vai remover a pedra do obstáculo, é você que vai dar o primeiro passo, né? A palavra de Deus diz que Josué guiou o povo para transpor o Jordão. Os sacerdotes entoavam louvores juntamente carregando a arca do Senhor. Eles entraram na água e a água se represou, né? Então nós precisamos muitas vezes dar passos de fé, precisamos marchar,
mas Deus é o que nos vai dar essa certeza, não uma certeza ilusória, mas uma certeza firmada na palavra, de que tudo vai estar no controle de Deus, tudo vai estar nas mãos do Senhor. Amém? Espero que essa palavra, querido, nós estamos chegando ao final dessa nossa live, espero que essa palavra tenha ministrado ao teu coração, tá? Espere no Senhor, descanse no Senhor, não permita que os problemas, que as dificuldades, tome conta da tua mente, não, mas traga a sua mente para a palavra, mente cativa a Cristo. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que a palavra do Senhor possa ministrar teu coração. Nós não temos como seres humanos convencer ninguém pela eloquência, pela capacidade de convencimento, não. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, o juiz da justiça. Que o Espírito Santo ministra teu coração, que haja um descortinar da revelação do céu, na palavra do Senhor, sobre a tua vida. Leia a Bíblia, ore ao Senhor. Pastor, eu não sei orar. Ore, orar é falar com o Senhor, fale com Deus, abre o teu coração para Ele. Ana, quando precisava de ajuda, ela clamou no altar, nem o sacerdote entendeu o que ela estava orando, mas ela estava abrindo seu coração a Deus. Abre o teu coração para o Senhor, coloque diante de Deus, exponha as suas fraquezas, as suas limitações e peça ajuda ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que nos socorre, aquele que nos fortalece no dia da dificuldade. Amém? Que Deus te abençoe. Quarta-feira que vem, o mesmo horário, 19h30, nós estamos aqui com a nossa live, série Provérbios. Amém? Faltam apenas 6 reuniões, já estamos quase acabando aqui essa série Provérbios, mas eu tenho certeza que muitas coisas ainda Deus vai falar conosco. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor o alcance com graça, com poder e com unção. Em nome de Jesus eu quero orar por você agora, te abençoando. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela unção, Pai, que o Senhor derrama sobre as nossas vidas nesta noite. Pai, continue, Senhor, abençoando, dando graça, alcançando o Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, agora, Pai, repreendendo todo desespero, todo medo, Senhor. Eu sei que o Senhor pode tocar agora, Pai, eu sei que o Senhor pode invadir lares agora e ministrar com o Teu poder, Senhor. Pai, ministra agora, Senhor. Tira toda tristeza, toda angústia, depressão, todo desespero em nome de Jesus. E que a unção, a glória, a graça, o poder do Senhor envolva cada pessoa agora. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Teu reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu peço que essa alegria, essa paz, Senhor, envolva cada coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor continue ministrando ao teu coração. Amém? Você que está aqui em Nova Andradina, você é nosso convidado a participar aqui conosco do nosso culto na sexta-feira, às 19 horas, e domingo também, às 19 horas. Que Deus te abençoe poderosamente.